Muito boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9. Esse é o Crescer e Brilhar, o podcast da Eneida Sol. E hoje eu já tive a oportunidade de estar aqui na Melodia, né, na parte da manhã, fazendo o Espaço Mulher com a Roselene. Gente, acessa lá o vídeo no YouTube, porque eu acho que o tema foi muito legal. Falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, falamos um pouquinho sobre criação de filhos, né? Dentro da perspectiva bíblica, mas sem exageros, né? Vamos ser mães e pais sábios para criar os nossos filhos nesse tempo da tecnologia, onde eles têm acesso a tudo. E falamos também sobre essa questão do que está diante dos nossos olhos, o que a gente tem visto, né? Porque tudo aquilo que passa diante dos nossos olhos, eles vai cair dentro do nosso coração e vai ter como que eu posso falar? Vai acontecer algo através disso, né? Tudo que a gente vê, a gente guarda. E se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Caso contrário, nós vamos viver uma vida caótica, dependendo do que a gente vê. Então, eu sempre costumo dizer que eu não assisto determinados programas, os meus filhos também não assistem determinados desenhos, porque nós estamos vivendo um tempo, uma era, onde temos muita informação ruim, principalmente. Precisamos peneirar, né? Como se fosse encontrar um diamante, ó. Pegar todas as informações, colocar na peneira e ver o que tem de precioso e aquilo que a gente descarta, né, gente? Porque senão a gente vai ter muito problema. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, transtorno do pânico, porque elas estão sempre assistindo coisas que fazem mal à mente, né? Estão deixando cair sementes tenebrosas dentro do coração e aí não vai dar nada certo. Então eu quero que vocês assistam a esse programa, porque foi bem bacana. É só entrar lá, ó, Melodia FM, Melodia Conquista, né, John? No YouTube, Espaço Mulher, na data de hoje, que foi 29/10. E assista a essa programação com a Eneida Sol. Mas teve aí tanta programação boa nos últimos dias. Acessem o YouTube da Melodia. E hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje a minha convidada não pôde comparecer. Não tivemos tempo para encontrar outra pessoa. Eu estava viajando, tive um tempo aí de descanso, mas um descanso que não foi tão descanso assim, mas foi, gente. Porque quando a gente muda o ambiente, quando a gente muda a proposta da nossa rotina, vira descanso. Eu estive na Chapada Diamantina com a Escola Estadual Padre Palmeira, né? Na verdade é Colégio de Tempo Integral Padre Palmeira, né? Colégio Estadual de Tempo Integral Padre Palmeira, é assim. E temos um projeto que é liderado pela professora Edirlene Fraga, que é possibilitar aulas de campo para o colégio público, e eu acho isso sensacional, porque está dentro também do desenvolvimento desses alunos, desses jovens, desses adolescentes. Já é a segunda vez que eu participo desse projeto, porque temos uma parceria com o Colégio Padre Palmeira. Para quem não sabe, eu sou analista de perfil comportamental. Então, eu estou sempre dando palestrinhas ali para o desenvolvimento, para o autoconhecimento dos alunos do Padre Palmeira, dos alunos de terceiro ano. Mas a gente começou agora a trazer os alunos de primeiro, de segundo ano, para começar a se autoconhecer, a se desenvolver, né, como pessoa. Porque quando a gente tem um direcionamento, a vida fica mais fácil, né? A gente está aqui no caminho e tem várias bifurcações. Para que lado eu vou, né? Então, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente pega o caminho certo para chegar onde a gente deseja, né? Eu fiz um treinamento muito legal dentro do ônibus, quando a gente estava indo visitar o
Morro do Painácio, que todo mundo já ouviu falar, né? E a gente fez um treinamento para que aquela subida ao Morro do Painácio não fosse apenas uma subida para a gente ver o morro lá de cima e, né, só olhar para baixo sem perspectiva, não. Tudo tem que ser intencional, a gente tem que ter uma intenção para tudo. Então, eu fiz um treinamento, fiz eles visualizarem os seus próximos anos, as suas conquistas. Alguns já estão no 3º ano, concluindo. Então, o que eu quero ser da minha vida? Como eu desejo ser reconhecido daqui para frente? Que homem, que mulher eu quero ser? E agora eu vou ter uma trajetória, vou subir a montanha, né? E vou hastear a minha bandeira lá no topo, a bandeira da conquista. Porque é isso que a gente precisa entender, que todos nós estamos aqui prosseguindo numa caminhada para um alvo. E o alvo é a conquista da nossa vida. O que a gente quer conquistar na vida, né? Quando a gente fala como pessoa espiritual, o nosso alvo é Cristo, né? Nós queremos conquistar uma vida de santidade, de harmonia com aquele que é o nosso Criador. E dentro da perspectiva humana, o que eu quero conquistar? O que eu desejo conquistar? Né? Então, quando eu tenho entendimento de quem eu sou, para que eu vim nesse mundo, eu vou traçar aí uma trajetória para conquistar algo. E quando eu falo sobre os perfis de comportamento, eles são um divisor de água, uma bússola para nos fazer entender quem somos e como devemos prosseguir nessa vida. Já conhecem o perfil de comportamento? Os perfis de comportamento, eu falo do DISC, que quer dizer dominância, influência, estabilidade. O S é estabilidade, mas quer dizer steady, que é em inglês estabilidade, e o conformidade. São 4 perfis. Nós temos os 4 perfis de comportamento. Nós temos esses 4 perfis de comportamento. Porém, alguns perfis se destacam mais que outros, gente. Então, por exemplo, eu, Eneida, eu tenho um perfil de comportamento de influência alto. Quem é Eneida influência? É porque ela é digital influencer? Não. Os digitais influencers, na verdade, eles têm o perfil de influência alto, que é o perfil da comunicação, que faz com que a pessoa seja comunicativa, que tenha dinamismo no falar e tudo mais. Mas só os influencers falam? Não, os outros perfis também falam. O dominância é muito falante. É muito falante, eu não vou dizer que é muito falante, não. Porque o influência é muito falante. O dominância também fala. Ele tem segurança na fala dele. Mas cada perfil, ele age de uma forma. Então, estabilidade é aquele perfil que gosta de ser mais tranquilo, administrativo, fica ali mais na retaguarda. É um perfil que está sempre... É um perfil ajudador. Ele está ali para ajudar o outro, mas ele não quer se aparecer. O conformidade é um perfil que traça planos, projetos e não faz nada fora disso. Né? E o dominância, ele é um perfil de vencedor. Eu quero subir ao topo da montanha e o mais rápido possível e hastear minha bandeira, venci. O influência é esse falante, comunicador. Então, é tão interessante quando a gente aprende um pouco sobre os perfis, quando a gente entende qual é o nosso perfil, quando a gente entende o perfil do nosso marido, dos nossos filhos, do nosso colega de trabalho, do pastor da igreja, do amigo, do vizinho. Isso é muito legal, porque a gente vai conseguir conviver melhor com essas pessoas, entendendo quais são suas fraquezas, limitações e quais são seus pontos fortes. Então, assim, não vai ter mais aquela falta de concordância, aquela discussão sem graça, né? Que a gente fica ali batendo boca porque um é de um jeito, outro é do outro. A gente vai... Não, peraí. Eu já sei como é que essa pessoa é, eu vou conversar com ela da forma certa. Outro dia eu falei com
Meu filho, fale com seu pai tal coisa. Meu marido, ele é dominância. E aí, meu filho foi falar com ele. Ele não gosta de rodeios. Não vem contar história, já fala. Pau é pau, pedra é pedra, sabe? Não conte histórias, não faça rodeios. Meu pai também é assim. E eu também sou assim. Porque eu tenho uma dominância alta, apesar da influência alta. Então, assim, eu gosto muito de falar e às vezes eu falo dando rodeios. Mas na hora de ouvir, às vezes eu quero uma coisa mais rápida. Mas às vezes não, às vezes eu quero ouvir como influência. Me conte detalhes. Então a gente vai aprendendo tanta coisa na vida. Autoconhecimento é tudo. O autoconhecimento nos ajuda a encurtar os nossos caminhos. Nos ajuda a descobrir quem somos na nossa essência. Nos ajuda a descobrir o que o meio tem influenciado na nossa vida. Nos ajuda a descobrir quais os nossos propósitos, quais os nossos objetivos aqui, nossa facilidade, né? Porque às vezes a gente quer escolher uma profissão, mas será que a gente combina com essa profissão? Imagine uma pessoa tímida, uma pessoa estabilidade, que prefere ficar nos bastidores, tendo que se aparecer o tempo todo. Né? Imagine um conformidade que é mais tímido e mais calculista, né? Que projeta tudo, tendo que ser influência. Então não dá certo, a gente precisa entender um pouquinho quem a gente é e procurar o lugar certo para a gente estar. E eu quero falar dessa viagem, porque essa viagem foi muito legal. Eu fiz uma viagem onde eu programei para levar um dos meus filhos comigo. Era uma viagem junto com a escola, mas apesar de ser trabalho, é lazer, né? Porque a gente vai ali para o campo, a gente aprende de uma forma lúdica, né? A gente tem momentos prazerosos de lazer mesmo. A gente só está abrindo o nosso campo da mente para outras perspectivas de vida, né? Não só aquela coisinha que ensina nos livros, que ensina ali na aula. Então a gente faz aula ao ar livre, né? Então, conhecemos o museu eu falo museu, mas é o projeto Sempre Viva, onde conta um pouco da Rota do Ouro, né? Das pessoas que vieram explorar a terra, contam um pouco sobre a história das Sempre Vivas. Eu já comentei aqui alguma coisa sobre isso. As Sempre Vivas, elas são nativas, né? Assim mesmo, na caatinga ali no solo, e elas não morrem, vamos dizer assim, não morrem, porque quando você pega uma plantinha de sempre viva, ela tá ali, sempre bonitinha, sempre viva, né? Eu acho lindo, adoro, todo mundo sabe, as plantas que são secas, né? E a sempre viva da Chapada Diamantina tem várias espécies, mas tem uma espécie de sempre viva na Chapada Diamantina que é só daquela região e ela é bem bonita. E depois de toda aquela exploração das pedras preciosas, do ouro, quando as pessoas foram embora e que a terra ficou ali, né, que já não dava mais para explorar, eles tiveram que encontrar uma outra forma de sobrevivência. Qual era essa forma de sobrevivência? Viram nas Sempre Vivas uma forma de voltar a ter renda, dinheiro na região. E essas Sempre Vivas começaram a ser vendidas, exportadas para os países europeus a $300. Olha que coisa louca, né? Um buquê de Sempre Viva, $300. Por quê? As Sempre Vivas, elas duram até 65 anos intactas, bonitinhas ali, sem mudar de cor. E uma coisa linda que a gente aprendeu lá é que, por exemplo, se tiver um dia de sol, elas vão ficar mais abertas. Se tiver um dia de chuva, elas vão ficar mais fechadas, mesmo já tendo sido tiradas do solo. Por isso que é chamada de sempre viva. Elas continuam reagindo ao tempo, continuam reagindo a
ao clima, né? Não é clima, é tempo mesmo, porque o clima é fixo, né? Então, eles começaram a vender essas sempre-vivas para as mulheres europeias que queriam casar. Por quê? Existia uma lenda que dizia que enquanto as sempre-vivas durassem, duraria o amor. E elas queriam muito. As mulheres europeias queriam porque queriam se casar com um buquê de sempre-viva. Então, por um tempo, as sempre-vivas passaram a ser o maior foco, né, da região, logo depois dessa tomada do ouro, dos diamantes, das pedras preciosas. E aprendemos nessa aulinha lá no Museu das Sempre-Vivas que logo em seguida as sempre-vivas começaram a entrar em extinção, porque eram sempre tiradas, mas elas são nativas, então não eram replantadas, não tinha aquela coisa da polinização. Porque na época que elas são polinizadas, o interiorzinho da planta muda de cor. E para ficar bem bonitinha, bem clarinha, eles tiravam antes da polinização. Então, entrou em extinção. E aí agora eles tiveram que encontrar outro meio para trazer renda para a região. Hoje as sempre-vivas estão lá, né, tem esse projeto que é um projeto de manter, né, as sempre-vivas, porque elas estão em extinção. E aí me foge as palavras e vocês já sabem. Então eles foram fazer agora a plantação de uva. Então tem muitas vinícolas lá na região da Chapada Diamantina, batata, maracujá. Hoje eles são referência, né, na parte da agricultura, café e tudo mais. E assim, antes de tudo isso, a gente tinha visitado em Mucugê, na Chapada Diamantina, o cemitério bizantino, o cemitério gótico, né, que é o Santa Isabel, se não me engano. Eu acredito que é isso o nome. É o segundo do mundo. É um cemitério que foi feito em cima do morro, né? E na época, quando as pessoas estavam ali explorando o ouro, teve uma doença. E quando enterravam essas pessoas, estava contaminando o lençol freático com essa doença, com esse vírus, e continuou adoecendo outras pessoas. Então, para evitar que as pessoas fossem enterradas diretamente no solo, criou-se esse cemitério em cima da rocha, um cemitério totalmente diferente. Eu queria estar mostrando essas fotos aqui, porque são bem interessantes. E dentro desse contexto do cemitério, por conta de várias culturas da época, né? Porque tinha gente da Europa, gente de vários lugares do mundo ali naquela região. Aí eles foram fazendo os túmulos de acordo com a sua cultura. Então é o cemitério gótico, né? O cemitério bizantino, que é o segundo do mundo. Só temos um em Mucugê, na Chapada Diamantina, e um na Itália. Então é muito legal a gente aprender tudo isso, né? O quanto nos desenvolve e não estar só olhando ali nos livros, mas poder passear pelo ambiente, observar tudo. E tem uma questão sobre esse cemitério, que quanto maior o túmulo, eles eram criados em forma de igrejas, né? Como se fossem templos e tal. Então, o maior é do mais rico. Então, assim, é muito interessante a gente entender toda essa história que está por trás da nossa Bahia, da nossa Chapada Diamantina, que é um lugar visitado por turistas do mundo inteiro. E a gente tem o mundo inteiro na Chapada Diamantina, porque a Chapada Diamantina é muito rica de lugares semelhantes a outros lugares do mundo. Então, às vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente tem, para as riquezas que a gente tem aqui tão pertinho da gente, porque é ali, logo ali, né? Então, tivemos a oportunidade também
de fazer uma flutuação lá no Poço Azul. O Poço Azul, ele tem um documentário no YouTube falando sobre o Poço Azul, porque dentro do Poço Azul foram encontrados ossadas de animais gigantes da época pré-histórica, vou falar assim. Encontrou-se uma preguiça gigante, mamute, tatu gigante, vários animais, inclusive ossadas de 2 humanos, né? De épocas mais antigas. E essas ossadas estão todas lá no museu em Belo Horizonte, né? Tem a preguiça gigante. E dentro do documentário que eu assisti, você vai ver que teve uma expedição para a Chapada Diamantina para poder retirar esses ossos, porque alguém encontrou um osso e daí foi começando essa expedição para retirar todos os ossos e montaram a preguiça gigante. Então, quando você entra lá no Poço Azul, tem um buraco assim na rocha e aquela luminosidade é que faz a água ficar azul, porque dentro da água tem vários metais, né? Potássio e tantas coisas, que quando a luz bate, dá o efeito azul na água. Mas a água é muito cristalina. Então, você olha e fala, que lugar maravilhoso. O Poço Azul, ele tem 21 metros de profundidade. Então, a gente fica ali só flutuando com colete. E é muito bacana, a gente aprende história, a gente aprende geografia, a gente aprende tantas coisas legais numa viagem de campo como essa. Então, eu quero compartilhar com vocês tudo isso, porque o projeto de Adirlene é poder proporcionar a mais pessoas, a mais alunos, porque uma viagem dessa não é barata, né, gente? Vamos falar assim? Você precisa pagar pela viagem, você tem a hospedagem, você tem a alimentação, você tem o transporte, né, o translado. Você tem essas visitações em lugares que são turísticos e que são cobradas as entradas. Por exemplo, para você fazer a visitação do Poço Azul, a flutuação, é R$70, se não me engano, para você entrar e visitar o Poço Azul. Para você fazer a visitação na Pratinha, que é um lugar sensacional, tem também esses lugares rochosos, tem a Caverna Azul, que eles chamam, né? Que também tem toda essa temática aí da água cristalina, da luminosidade que faz o efeito, tem as estalactites, estalagmites e tantas coisas mais. Você também paga para entrar, se não me engano, é R$50, mas eu não tenho certeza disso. Então, cada coisa que a gente faz tem um custo. E nós precisamos ser apoiadores de projetos, né? Projetos para as escolas públicas, projetos para as pessoas que têm menos condições para fazer esse tipo de viagem. Vocês não têm ideia dos depoimentos desses alunos por terem visitado a Chapada Diamantina. Gente, qualquer pessoa que vá à Chapada Diamantina vai amar, né? Que é sensacional mesmo, é apaixonante, é a segunda vez que eu faço essa viagem e cada vez que eu faço, eu me sinto mais maravilhada com aquilo que eu vejo. Imagine pessoas que talvez nunca saíram, nunca viajaram e poder fazer uma viagem dessa, né? Com uma empresa de excelência que é Alto Estilo Turismo, que nos acompanha. Eles são maravilhosos porque eles sabem que aquelas pessoas elas não têm condições financeiras para pagar por uma viagem. Então, eles fazem um descontão. É um negócio impressionante, né? Quando a gente começa a chamar pessoas, quando a gente começa a encontrar pessoas para poder dividir sonhos com a gente, né? Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1, né? Porque quanto mais agrega, mais fácil fica o trabalho. E aqueles meninos puderam se divertir muito ali, ter acesso a coisas que outras
outras pessoas nas condições deles não têm. E quando nós estávamos lá na Chapada Diamantina, tivemos a oportunidade de encontrar um grupo de turismo de alunos de escola particular que vieram lá de Fortaleza. Pegaram um voo até Salvador, de Salvador pegaram um ônibus de turismo para a Chapada. E naquele processo todo ali, os guias, né, as pessoas que atendem nos lugares, a gente estava na Pratinha, eles falaram uma coisa muito legal, que era muito interessante ver gente de escola pública, porque geralmente não tem isso. Quem acessa aquilo ali é gente, pessoas de escolas particulares que têm uma condição de estar ali. Então, é muito triste ver as realidades, né? Primeiro porque, apesar de ser um lugar que vai agregar tanto na nossa vida, tudo é muito caro. E nem todo mundo pode ter acesso. Então é muito bacana, né? O Colégio Padre Palmeira já faz essa excursão há alguns anos. E nós temos tentado difundir isso, temos tentado abrir o leque, né, para que mais pessoas possam fazer essa viagem, porque é uma viagem maravilhosa. E precisamos de apoio, precisamos de patrocínios, precisamos de pessoas que abracem essa causa para que possamos levar mais alunos, possamos levar mais pessoas para conhecer a diversidade cultural, para conhecer a história, para conhecer tudo de uma forma ali, presente. E eu levei o meu filho de 10 anos. Ele ficou encantado, porque eu sempre quis ir à Chapada. E às vezes naquela correria, a gente nunca se programa ou vai para outros lugares e acaba deixando isso aqui que é tão lindo para trás. Meu filho ficou encantado com a viagem, meu filho se apaixonou pela viagem. E eu quero falar agora coisas muito legais. Durante a viagem, ele se descobriu em muitas coisas. Foi um processo de autoconhecimento para Bernardo. Por quê? Ele tinha algumas limitações e daqui a pouco ele viu que ele tinha possibilidade de fazer as coisas que ele achava que não poderia fazer. Por exemplo, ele tem medo de altura, né? E naquela viagem ele superou o medo de altura. O primeiro momento que ele superou com relação ao medo de altura foi quando ele fez o pulo de tirolesa na Fazenda Pratinha, que tem uma água linda, maravilhosa. Então, você pular naquela água é sensacional. E ele pulou e ele falou assim: mãe, quando você chega na beirinha ali, que você vai pular, dá um medo, porque realmente é alto e tem pedras lá embaixo. E ele se superou, ele pulou 2 vezes de tirolesa e ele tem medo de altura, né? Bernardo, às vezes, tem algumas fobias e ele simplesmente se entregou. Ele fez todos os passeios, ele fez todas as trilhas, ele subiu no Morro do Pai Inácio e olhou de lá de cima. E quando você olha assim nas beiradas, dá uma sensação assim: meu Deus, e se eu cair aqui? Mas ele estava lá e ele participou de tudo. Então, o quanto é importante a gente permitir que os nossos filhos se desenvolvam na prática, que a juventude se desenvolva na prática, que as pessoas se desenvolvam na prática, que reconheçam suas limitações, mas também que elas podem vencer essas limitações, esses medos, essas fobias e se tornarem outras pessoas, porque foi isso que aconteceu com o Bernardo. Ele se sentiu uma outra pessoa depois dessa viagem à Chapada Diamantina. Então, eu super recomendo que vocês façam essa viagem. Se vocês puderem, tiverem condições, levem as suas famílias, seus filhos, façam os passeios, porque vocês vão ficar assim, ó, encantados com tudo. É maravilhoso, é maravilhoso. E para vocês que são pessoas
de escola particular, né, diretores de escola, façam essa viagem com seus alunos, né? Eu super indico a Alto Estilo Turismo, que tem um cuidado muito grande com os alunos, com as pessoas. Eles preparam tudo de uma maneira muito legal ali, sabe? Cheia de detalhes, e isso é maravilhoso. Tivemos também a oportunidade de fazer uma aula de astronomia, né, com o astrônomo amador, que é o Fernando Munareto. Ele é presidente da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, se não me engano. E fizemos uma aula reconhecendo os planetas, as constelações, as estrelas principais. Ele mostra tudo, né? A gente lá no meio do nada, olhando para cima, numa noite, no escuro, só observando o céu. E Bernardo fez uma pergunta muito legal. Ele fez uma pergunta: por que a gente estava ali olhando, vendo de repente as estrelas cadentes, né? E aí todo mundo gritava, ai, todo mundo. Que legal poder ver aquilo daquela forma, tudo apagado, no escurinho, porque às vezes a gente olha para o céu aqui da cidade, tem muita luz, tem muita, né? A gente vê tanta coisa que atrapalha. E aí ele perguntou assim: tio, por que se chama estrela cadente? E ele deu uma aula sobre meteoro e meteoritos. São meteoros. Existe uma explosão desses meteoros quando eles tocam ali a galáxia. Eu não sei explicar direito, né? Acontece uma explosão e esses meteoros, eles são lançados, e por eles caírem na superfície, são chamados de cadente. Como são brilhosos, são chamados de estrelas cadentes, estrelas que caem. Mas, na verdade, são pedaços de ferro, não são estrelas. E quando eles caem na superfície da Terra, que é muito difícil a gente encontrar um perdido por aí, porque eles caem em lugares assim onde a gente não tem acesso, ou no fundo do mar, eles são chamados de meteoritos. Então, lá no espaço são meteoros, aqui na superfície são meteoritos. E aí a gente vai vendo a riqueza que é essas aulas, né, que a gente tem ali durante esse passeio. Olha que passeio sensacional. Você faz um passeio aprendendo detalhes de riquezas daquilo que a gente vê nos livros. Então vamos participar mais, né, das coisas da escola pública, gente. Vocês que são profissionais, que podem fazer voluntariado, vamos fazer voluntariado na escola pública. Vamos dar a esses alunos aquilo que eles não podem ter, aquilo que as escolas particulares têm, mas que as escolas públicas não podem ter. E a gente não vai ficar aqui trazendo mérito do governo, que não paga, que não isso, que não aquilo. A gente pode fazer a nossa parte, né? Que é o que eu faço. Sempre que eu posso, eu estou lá dando palestra, falando sobre desenvolvimento, mostrando para eles que eles são capazes, que eles podem, que nada impede eles de serem quem eles querem ser, porque eu não tenho condições financeiras, porque minha escola é pública. Não. Meu pai foi um homem muito pobre, nasceu na roça, teve muitas dificuldades na vida e ele conseguiu alcançar os seus objetivos, porque tudo começa no campo da mente, como eu falei com eles, né? E tenho falado aqui com vocês, tudo começa no nosso pensamento. Um pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma ação, gera um comportamento, que é uma ação. Então, se nós colocarmos no nosso pensamento que somos capazes, que temos possibilidade de ser ou de fazer, vai acontecer. Mas se nós nos limitarmos o tempo todo, colocarmos dificuldades no nosso caminho, nada vai acontecer.
de bom na nossa vida, porque nós já estamos gerando as dificuldades que poderiam acontecer ou não, né? Então a gente precisa mudar o foco da nossa mente, idealizar o nosso futuro. Claro que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar nas mãos de Deus. Eu entendo assim. Davi não fazia nada antes de consultar a Deus. Davi foi um super rei, né? Ele foi um rei que conquistou muitos reinos, que era um homem segundo o coração de Deus e deixou a sua posteridade, que foi Salomão, que também conquistou tantos reinos, que foi considerado o homem mais sábio, né? Então, assim, vamos colocar as nossas vidas, pedir direção para Deus, consultar a Deus. É isso mesmo? Eu já falei aqui, quem acessou esse podcast, eu não sei se foi podcast, eu não sei se ficou gravado ou se eu fiz só no rádio, falando como que eu sei quais são os meus propósitos de vida, Eneida? E aí eu falei que primeiro a gente vai lá ver o que combina com a gente e depois a gente vai chegar para Deus e tentar ver ali com Ele quais as melhores opções, o que mais pode dar certo, né, na nossa vida. Então, se você quiser assistir algum desses videozinhos aí, tem vídeo que eu não fiz para ficar gravado no YouTube, mas lá no meu Instagram vocês conseguem assistir alguns takezinhos. Acesse aí, Vou Influenciando, @Vou Influenciando, tudo junto, para vocês terem acesso a alguns conteúdos legais. Eu acho que a gente precisa se conectar com conteúdos de valor. E eu tento trazer conteúdos de valor para vocês, seja aqui pela Melodia, pelo meu Instagram, falando um pouco de tudo, porque a gente tem que falar de tudo. Então, às vezes as pessoas perguntam, Neida, qual é o seu nicho? De tudo. Hoje mesmo eu fiz o story falando, hoje eu vou estar na Melodia falando de tudo um pouco, porque não existia exatamente um tema para a gente falar aqui hoje. Então eu decidi falar sobre essa viagem à Chapada Diamantina, que para mim é muito marcante, muito interessante, principalmente porque a gente viaja com pessoas que nunca tiveram acesso às coisas que a gente tem, né? Então, é muito legal você ver o brilho no rosto, o sorriso, o brilho nos olhos, quer dizer, o sorriso no rosto, e ver eles se enchendo de perspectiva de futuro, de aproveitarem ao máximo a viagem. Quantas vezes... Foi uma coisa que eu falei, vai subir a montanha? Aproveita ao máximo o trajeto. Veja tudo que você tem que ver. Não fica reclamando da vida, não fica dizendo, ai, isso, cansaço, ai, é longe, ai, não sei, não aguento. Gente, a vida é para ser vivida e para ser vivida da melhor forma possível. Aproveita, né? Desfruta, porque todas as coisas aqui, elas vão nos agregar com certeza. Até as coisas difíceis da nossa vida vão agregar para o nosso conhecimento. Quantas horas, João? Falta 10 minutinhos para a gente terminar. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês, porque precisamos viver as melhores coisas da vida. Às vezes a gente reclama tanto da vida, e a vida é uma escola sensacional para a gente aprender a viver, não é? Porque se a gente não aprende a viver, vamos querer fazer coisas que não devemos. Esse final de semana, eu vi aí uma notícia muito triste, porque às vezes as pessoas estão tão amarguradas e elas acham que não tem sentido viver e elas querem se desfazer de si. E é triste a gente ver isso. Então, aproveite o trajeto, desfruta de cada minuto, ainda que sejam difíceis,
Tudo tem um propósito. Nenhuma vida é fácil. Quando a gente fala assim, ai, você tá falando isso porque sua vida é fácil? Não, minha vida não é fácil. Não queiram viver a minha vida. Mas nós estamos aqui para aprender com os erros, com os acertos, com as dificuldades e fazer do limão uma limonada, né? Vamos fazer do nosso limão uma limonada? Quando a gente aprende sobre quem somos nós, autoconhecimento, a gente faz do limão uma limonada. Tô passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então, assim, a prova, ela não vai ser o motivo para você se desfazer de si. Ela vai ser um motivo para você continuar caminhando, continue andando, continue a nadar, continue vivendo o seu processo, porque talvez o processo é lento e doloroso, mas lá na frente você vai colher alguma coisa. Temos que plantar para colher, não é verdade, John? Sem plantio não tem colheita, concorda comigo? Como é que a gente vai comer se a gente não planta? Então a gente precisa plantar para que a gente possa comer dos frutos daquilo que a gente plantou. Então plante boas sementes, porque quando a gente planta boas sementes, a gente come bons frutos, né? Se a gente plantar aquilo que é mal, a gente só vai colher aquilo que não presta. Quantos minutinhos a gente tem? Eu já vou terminando por aqui. Quero deixar para vocês essa reflexão, né? De que a vida é para ser vivida da melhor forma. Não desista de você, não desista das sementes que você plantou. Regue, continue regando, vai dar tudo certo. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Crescer e Brilhar. Ó, um beijo no coração e até a próxima.